Há um padrão evidente na esquerda ocidental que tem sido demonstrado ao longo do último ano, dos últimos 2, 3 anos, vá lá, de forma mais evidente pelo menos, apesar de que já havia alguns indícios do que eu vou dizer de seguida, mas que é o racismo contra brancos. Isso tem acontecido relativamente frequentemente, digamos assim, em que Vossas Excelências acreditam que o homem branco, médio, ocidental, cristão tem que pedir desculpa por existir, enquanto todas as minorias étnicas merecem celebrar a sua identidade. Mas isto está a chegar mais longe. E tem graça que tenhamos que ter esperado basicamente pelo fim de março de 2026, apesar de que já houve um apontamentozito ou outro de Miguel Morgado, apesar de que solitário, digamos assim, nas televisões portuguesas, mas já se começa a falar desta tendência da esquerda radical a nível ocidental. Vamos ver o que diz Miguel Morgado, porque torna-se relativamente evidente que isto é verdade e já é tão inegável que, enfim, até já é dito nas televisões portuguesas. Vamos ouvir. Vamos olhar para as eleições autárquicas, não para ver os resultados, isso agora não nos interessa, pois logo falaremos sobre, à beira das presidenciais, do que é que se está a desenhar, mas eu salientaria 3 pontos. Em primeiro lugar, o ambiente de degradação e de intimidação política explícita. O espaço livre democrático em França está a entrar em colapso. Não é os insultos que há na Assembleia da República em Portugal que também estão a tornar-se caóticos. Não é isso. Não é estes episódios de violência esporádica que às vezes falamos aqui e ali, da extrema-direita e da extrema-esquerda. Não, nós estamos a falar de coisas em França inenarráveis. Este vídeo que eu estou a pôr aqui é de uma Câmara, um município em França chamado Blanc-Ménil, que tinha este homem que era o Presidente da Câmara, perdeu as eleições dos Les Républicains, portanto do centro-direita francês, e foi derrotado por um candidato da França Insubmissa de Mélenchon. E ele está a fazer o discurso de derrota, mas onde a dizer que houve irregularidades na votação, e portanto até vai apresentar o recurso, e veja-se o ambiente. Este homem foi insultado, tentaram-lhe bater, o Presidente da Câmara, ainda em funções, saiu sob escolta policial. Um episódio isolado. Não foi um episódio isolado. A violência e a ameaça da violência e da intimidação estão a tornar-se a norma na política francesa. E isso é muito, muito preocupante. Segundo ponto. Em França está-se a desenhar aquilo que parece ser o futuro da extrema-esquerda em França, na Europa, onde ela tem poder. Antes de ouvirmos este comentário de Miguel Morgado, como ele explica esta questão da esquerda francesa e ocidental como um todo, começar a ter determinado tipo de discurso, é importante dizer uma coisa. Eu próprio, evidentemente, como já toda a gente sabe, e é um padrão neste canal, portanto as pessoas que aqui estão há mais tempo, eu já falo neste canal para aí desde o final de 2022, início de 2023, portanto, sozinho, já tive aqui outras experiências neste canal, pelo menos os mais antigos sabem disso, mas o que é facto é que, eu já digo desde o início, não sou nem de perto nem de longe apologista da violência política, mas os meus amigos têm que perceber uma coisa, e nomeadamente, não digo o Miguel Morgado porque ele percebe isso perfeitamente, mas há que perceber uma coisa, as pessoas chegaram a um ponto de saturação tal, já não são ouvidas há tanto tempo, veem a sua qualidade de vida degradar-se de tal forma que esta é a única manifestação, a única forma de manifestação que veem de forma a serem ouvidas. Eu estou a ler um livro, a reler na verdade, é um livro que até tenho aqui, mas por acaso nem interessa, anotem o nome porque eu acho sinceramente que vale a pena, de uma senhora chamada Barbara Walter, e o livro chama-se How Civil Wars Start and How to Stop Them. Este livro é de uma senhora que esteve nos serviços de inteligência norte-americanos, corrijam-me se eu estiver enganado, mas acho que foi isso, e que basicamente foi pedido a determinados serviços que montassem uma espécie de lista de, enfim, requisitos que têm que estar reunidos tendencialmente para que haja uma guerra civil. Evidentemente que uma guerra civil não é propriamente uma coisa que tenha um manual de instruções e que aconteça passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, sigam estes passos e tenham uma guerra civil. Não, mas há preditores, há coisas que permitem prever uma guerra civil que esteja no horizonte. E o que é que isto significa? Uma das razões evidentes que a Barbara Walter descobre para enunciar uma guerra civil ou para pronunciar uma guerra civil são aquilo a que a própria chama anocracia. Esta forma de regime, digamos assim, há uma espécie de um índice político em que se situa, índice político que a própria, não sei se criou ou se cita, mas de mais 10 e menos 10, sendo que o mais 10 é o democrático, o menos 10 é o autoritário, respectivamente na sua intensidade. Quando se encontram entre o menos 1 e o mais 1,
há uma coisa que se torna relativamente evidente. As leis perdem o seu poder, o Estado perde o monopólio do domínio da força e acabam por haver problemas. Criam-se fações e isto tudo acontece tendencialmente por erosão do regime. Não acontece sempre da mesma forma. Nós vemos que no Médio Oriente estes preditores de guerra civil aconteceram por intervencionismo de um país que nós conhecemos bastante bem e que evidentemente... o crescimento da frequência das guerras civis na Europa e pelo mundo inteiro aconteceu em paralelo com o crescimento das democracias. Ou seja, a possibilidade de guerra civil anda de mãos dadas com a transição para a democracia ou com a erosão democrática. Portanto, desde que haja o ponto de partida da democracia, seja para avançar para um regime democrático ou para sair de um regime democrático, a possibilidade de guerra civil está presente sempre. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? Nós estamos perante uma erosão democrática na Europa, em que a pessoa comum não é consultada para as grandes opções dos executivos por toda a Europa, e essas grandes opções falam, por exemplo, de mudanças demográficas sem qualquer paralelo na história da Europa. E depois os meus amigos, com toda a história que nós já temos, com todos os critérios, este livro foi um best-seller, até está ali, da New York Times. É um livro vermelho e preto, eu não pego nele porque eu não lhe chego e escuso de estar a sair aqui do foco da câmara. Mas isto tudo para dizer o quê? Nós sabemos que a erosão democrática, independentemente do que se pense das democracias liberais, e eu tenho muita coisa contra as democracias liberais, é um dos maiores preditores de uma guerra civil. Juntando a esse preditor de erosão, juntem as tensões étnicas e raciais que vão começar a haver, por guetos que começam a existir em termos comunitários, por tensões religiosas, por no-go zones, por tribunais da Sharia ilegais, e depois digam-me que não estão a juntar um belo caldinho para que, no primeiro segundo de uma crise económica profunda que está a caminho, diga-se de passagem, não só por determinadas bolhas que existem ao dia de hoje, mas também pela evidente crise das dívidas soberanas, que é demasiado evidente, nem é preciso dizer nada, e depois digam-me que não está junto o caldinho para uma guerra civil. Enfim, não há muito mais a dizer sobre isto, mas vamos ouvir a segunda parte até para o vídeo não ficar muito longo. França, Inglaterra, Espanha. E que é aquilo que os franceses chamam o islamo-gauchisme, quer dizer, o islamo-esquerdismo. É uma aliança entre a extrema-esquerda, a esquerda radical, e o islamismo político. Não é entre eleitores muçulmanos, não tem problema nenhum. É entre o islamismo político. Correntes que pretendem introduzir a Sharia na lei nacional, a reestruturação dos costumes, a abolição da separação entre a religião e a política. E há essa aliança que Mélenchon, em França, tem capitaneado e que já se reflete no discurso dos candidatos da França insubmissa e no próprio líder. Este é um discurso infame que Mélenchon acabou de pronunciar há poucos dias, onde ele já utiliza... Mélenchon tem feito discursos infames onde é explicitamente racista. Sim. Racista contra judeus. E não é judeus de Israel, contra judeus franceses. E agora ele assumiu que também tem de começar, explicitamente no seu discurso, a ser racista anti-branco, digamos assim. E nesse discurso ele está a dizer isto. Ele está a dizer isto. Tinha alguém que se levantar sobre as duas patas num extremo qualquer africano para que vocês, brancos, estivessem aqui armados em espertos, armados em brancos, todos brancos, todos feios. É isto que ele está a dizer à sua própria Assembleia de Ouvintes. E isto significa que a extrema-esquerda optou, como estratégia política para o futuro, na sectarização do espaço público democrático. Sim, o racismo anti-brancos do Mélenchon é uma evidência tão grande, mas não é só do Mélenchon. A La France Insoumise nem sequer são pioneiros no racismo anti-brancos, quer dizer, a tese do racismo estrutural baseia-se paradoxalmente em racismo, que há um racismo estrutural imposto por brancos e, portanto, os meus amigos saibam que se cruzarem com um branco na rua, ele provavelmente é privilegiado pela sua cor de pele e vocês julgam coletivamente um conjunto de pessoas por atitudes que individualmente podem estar perante uma pessoa que não as teve e tendencialmente estarão, porque, diga-se de passagem, há um racismo estrutural porque escravatura e não sei mais o quê. Para já, a escravatura era o padrão a nível mundial há uns anos atrás. Portanto, culpar os europeus por um mal mundial, que é evidentemente, eu não quero que ninguém seja escravizado, isso, quer dizer, acho que é relativamente evidente, mas culpar os europeus porque popularizaram um mal mundial, até porque basta ver a cor de determinados escravos do Império Otomano, que teve escravos brancos, e não andamos aqui a choramingar com o racismo estrutural
no antigo Império Otomano, no que se chamava Império Otomano, e não andamos aqui a choramingar por isso. Aliás, há até países que, depois de terem sido colónias, são bastante bem-sucedidos e, portanto, neste momento são tendencialmente pessoas que, como têm governos corruptos e não conseguem fazer nada dos próprios países, culpabilizam os europeus porque é muito mais fácil culpar o outro, porque assim não têm responsabilidade sobre nada. E, portanto, esta coisa do islamo-esquerdismo, que é o racismo contra brancos, que é também uma das características deste islamo-esquerdismo, é bastante proeminente na esquerda ocidental e começa a ser cada vez mais comum. E deixa-me que vos diga, se os meus amigos estão incomodados com brancos na Europa, os meus amigos deveriam voltar ao seu país. Porque eu não vejo um único europeu, a ir para o continente africano e a dizer há aqui demasiados pretos. Pá, não vejo, honestamente, não vejo um. Mas vejo várias pessoas, eu lembro-me de uma reportagem na Finlândia em que uma senhora islâmica dizia eu só vejo fins, referindo-se aos finlandeses. E, portanto, sim, a minha amiga está no país deles. Portanto, é relativamente normal que os veja em maioria, ou pelo menos era assim que deveria ser. Não é chocante, diga-se de passagem. É chegar a Portugal, há aqui demasiados portugueses. Sim, estás em Portugal, portanto, parece-me relativamente evidente que portugueses deva ser a norma. Não sei, digo eu, é uma opinião, se calhar difícil e polémica, não sei, se calhar dizer que os portugueses devem ser uma maioria na sua casa, se calhar é polémico, mas fica aqui dito. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.